Olá, você que está nos assistindo, esse é o canal Verdade Revelada aqui, Neemias Gomes. Vamos tocar num ponto que poucos querem falar a respeito ou admitir a realidade. O espírito de Jezabel permeia a sociedade, as famílias, os trabalhos, o computador, as redes sociais, mas não só isso, esse espírito está dentro das igrejas. E quando nós falamos igrejas, nós queremos dizer congregações. Não permita que esta mulher entre na sua vida, na sua igreja, na sua casa. Esse é o espírito de Jezabel. As escrituras falam da história dessa mulher, que era filha do rei dos Sidônios, uma pagã, uma mulher diabólica, que a história é narrada em 1 Reis 16:31, diz que ela era sidoniana, que é um termo bíblico para os fenícios em geral. Tendo seu casamento com Acabe sido resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Sua história é conhecida através do primeiro livro de Reis do Antigo Testamento. Não só isso, queridos, esse é o exemplo de tudo o que está ligado aos últimos tempos, também as congregações do Apocalipse. Um espírito do mal que é conhecido na cultura popular como a Dama de Vermelho, Pombagira, tantos outros nomes que estão relacionados a um espírito de sedução, um espírito de sensualidade, de manipulação, de soberba, de luxúria e de tudo que é pecaminoso. Em Apocalipse 2:20, nosso Messias falou diretamente ao anjo da igreja em Tiatira, dizendo: no entanto, tenho isso contra você, você tolera a mulher Jezabel, que se diz profeta. Por seus ensinamentos, ela engana meus servos sobre a imoralidade sexual e o consumo de comida sacrificada aos ídolos. Então, essa mulher ocupa um cargo de sacerdotisa no meio do povo de Israel. Essa mulher influencia as congregações a se prostituírem e a idolatria. Em Apocalipse 2:20-21 continua dizendo: eu lhe dei tempo para se arrepender de sua imoralidade, mas ela não está disposta. Então eu a lançarei sobre uma cama de sofrimento e farei intensamente aqueles que cometem adultério com ela, a menos que se arrependam de seus caminhos. E isso é um assunto que ninguém quer falar a respeito. E você vai já saber por que tudo isso está sendo admitido. Uma mulher calculista, astuta, sensual, um espírito que permeia mulheres que não são consagradas, mulheres que não têm aliança com o Criador, o Eterno de Israel, e que promovem um espírito vingativo e cruel. Essa mulher matou dezenas e dezenas de profetas em Israel e perseguiu Elias. Por isso, somente o espírito e o poder de Elias nesta última geração podem derrotá-la. Se você observar o que está em Malaquias capítulo 4, sobre os últimos dias, fala que o Criador vai enviar o espírito de Elias nos últimos dias. O espírito e o poder de Elias está associado a uma consagração tal que irá repreender, identificar e irá lançar por terra esse mal que permeia as famílias, que permeia a sensualidade de jovens que também dizem ser cristãs, que permeia um hábito diário de consumo de pornografia na internet, em filmes, que permeiam pensamentos, que permeiam atitudes totalmente ligadas a esse espírito diabólico. Em Atos 15:20 diz: os gentios que se voltaram para o Criador foram instruídos a abster-se de alimentos poluídos por ídolos, imoralidade sexual e carne de animais estrangulados e de sangue. Além disso, em Atos 15:29, temos a certeza de que é benéfico abster-se dessas práticas. Você fará bem em evitar estas coisas. Se você ler as cartas de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, você vai encontrar conselhos como evitar imoralidade, aparência do mal, evitar músicas sensuais, evitar todo o teor
de aparência do mal, assim como uma vestimenta imprópria para as jovens, para as mulheres. E uma coisa que ninguém fala a respeito, mas que é totalmente condenável nas Escrituras, é o sacerdócio feminino. Isso é pagão. Não existe base bíblica para ministério sacerdotal feminino, pastora, bispa, apóstola, isso não existe na Bíblia. Mas a verdade é que atualmente elas têm um poder. 157 é o número de pastoras batistas hoje no Brasil, 30% aproximadamente é a proporção de pastoras na igreja metodista. A Igreja Reina possui 120 templos no país, tem 40 pastoras entre os 200 membros do ministério pastoral, ou seja, isso é o espírito de Jezabel dentro das igrejas. Não frequente igrejas que tenham uma pastora, uma sacerdotisa. E aliás, você sabe muito bem o perigo dos templos hoje em dia. Ninguém quer falar sobre isso, sobre a sensualidade das cantoras e das músicas gospel da atualidade. Totalmente destituídas de espiritualidade ou de edificação, as músicas sensuais, mundanas, diabólicas. Esse é o tipo de espírito que permeia as redes sociais hoje, pessoas que estão consumindo Instagram diariamente, contemplando a sensualidade alheia e curtindo isso. Facebook, o que dizer do WhatsApp? Todos os mecanismos utilizados em prol do espírito de Jezabel, que está dentro das famílias, está dentro das congregações, está nos trabalhos, e é uma abominação que destrói a alma daqueles que participam desse tipo de pecado. Nabote foi executado por Jezabel. Ela conspirou contra a vida desse homem porque o rei Acabe queria a vinha do homem a todo custo. E quando Elias soube desta ação, profetizou que os cães devorariam Jezabel e seus parentes no campo de Jezreel, e os seus restos mortais seriam espalhados como esterco. Assim ninguém poderá dizer que esta era Jezabel, e assim foi. Um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. E quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos e adornou a cabeça, desafiando Jeú da janela do palácio. Este ordenou aos eunucos da rainha que a atirassem da janela. E Jezabel morreu, tendo seu sangue atingido as paredes e os cavalos. Os cães que por ali passavam devoravam o corpo da rainha, exatamente como Elias profetizou, e exatamente como Jezabel espiritual vai cair nos últimos dias. A grande Babilônia, a meretriz, a mãe das abominações e prostitutas da terra. Esse espírito vai destruir muitas almas, mas a vitória vem de Yahuwah Tzavaot, o Criador dos céus e da terra. Queridos, esse é um dos espíritos mais sorrateiros e enganosos que existe, porque poucos veem e percebem o perigo que está por trás desse poder feminino, um poder malicioso, demoníaco, oculto, aparentemente inofensivo, que destrói almas e que também incita o ódio e a perseguição aos verdadeiros servos do Altíssimo. Não compactue desse espírito. Na verdade, aborreça esse espírito. Não aceite esta mulher na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Não esqueça de curtir esse alerta, de compartilhá-lo. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Nós somos a resistência. O Estado, não estou falando de países onde o paganismo ele é muito forte, estou falando do nosso país, o Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Existe um curso específico para quem quer e deseja se tornar feiticeiro. Muito bem. Eu só queria compartilhar aqui com o Niniz, eu não quero puxar para esse lado, mas eu queria só compartilhar aqui um link com os amados a respeito desse título, acho que ficou bem interessante, que é Feitiçaria Moderna. A feitiçaria ela só pode ser moderna para pessoas modernas, pelo menos é o meu modo de interpretar e entender. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que vai ser bem interessante essa matéria. Ela é um pouco antiga, mas vale a pena os irmãos darem uma olhadinha nela.
Isso aqui, ela está datada 9 de setembro do ano passado. Diz assim: jovens exorcistas acreditam que feitiços usados em livros de Harry Potter são reais e perigosos. Aí diz assim, um trio, aliás, não vou nem ler aqui a matéria, mas depois os irmãos podem dar uma olhadinha, eu acho que vale a pena. São 3 meninas norte-americanas que moram, acho que moram nos Estados Unidos, e estão fazendo exorcismo por lá, dizendo que tem que arrancar o demônio da Inglaterra, coisa e tal. Enfim, o que eu quero que os irmãos entendam que as séries de televisão, as faculdades, universidades, livros, são apenas para doutrinar a juventude nesse ocultismo como sendo uma forma bela de se enxergar ou de se ver a bruxaria ou a feitiçaria. O Jaime deixou muito bem claro aqui algumas coisas a respeito de feitiçaria. Tem outras coisas aqui para mostrar para os irmãos, inclusive que a feitiçaria ela tem uma organização, tá? Como posso dizer? Eles são organizados, eles difundem muito bem essa questão da Wicca, e eu gostaria que os irmãos permanecessem no Hangout. Eu vou falar na medida do... Não sei muito sobre o assunto, mas vou falar na medida do possível para passar o máximo de informações o quanto a feitiçaria moderna ela é legalizada e apoiada pelo Estado a quem atribuímos os nossos impostos. Bem, quero agradecer ao Neemias, a todos os irmãos aí que conosco assistem esse Hangout. Muito obrigado. Maravilha, é isso mesmo. Sempre é bom trazer essas informações. Queridos, antes da gente partir para a segunda fase, eu queria apresentar para vocês uma capital diferente daquilo que você conhece. Uma Brasília esotérica. Sim, Brasília. É impressionante como as grandes capitais, elas têm um envolvimento com o oculto. É impressionante que isso é uma realidade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho algumas cenas que nós vemos aqui. Suas energias sejam captadas pelos sensitivos em volta. As energias que incomodam o paciente, nesse momento, passam a incomodar os sensitivos. E eles que estão em estado hipnótico vão expressando os sintomas. Então, essa moça está mostrando que o seu corpo está sofrendo de um prurido, de uma coceira, que é uma das situações que o paciente apresenta. São métodos espiritualistas de tratamento, isso em Brasília, né? Várias filosofias orientais que são amplamente difundidas lá na capital. E, finalmente, paralelo a este processo, transmutar essas energias. Warner, e o paciente não teve nenhum sinal de dor. Aí você vê sessões mediúnicas em que uma pessoa incorpora espíritos dos mortos e faz tratamentos de saúde em pacientes que estão enfermos. Então veja só na imagem. É o mestre, e as horas já estão aí. Você acredita que existe disco voador sobrevoando o céu de Brasília? Agora outra manifestação muito comum no meio esotérico é a ufologia. E Brasília está cheio disso.
cenário e entram num Tainá. Os efeitos do Daime começam a ser sentidos 30 minutos depois. Essa é aquela seita chamada do Santo Daime, né? Que bebe ervas para poder ter um êxtase emocional, então entrar em uma espécie de transe, né? A cabala hebraica e o tarô egípcio. Nós podemos ver nos pontos, 16 pontos que é a minha tese, nós temos aqui a numerologia também, das nossas quadras, das nossas superquadras, dos nossos edifícios, a simbologia da catedral, que é uma coisa fantástica, a água que envolve a catedral Itamaraty, aquele monumento dos 5 continentes que eu falo, Brasília representará a capital do terceiro milênio. Então, o cemitério de Brasília, que é espialado, que obedece uma filosofia espiritual, a lei da evolução, o homem morre se evoluindo, parte de outra parte mundial. Cemitério em forma espiral, a mulher dizendo que representa uma evolução dos mortos. Essa aura mística é o primeiro subproduto da cidade. Em que eles possam aparecer. Então, eles nos trazem mensagens maravilhosas a respeito de como o nosso comportamento com a chegada deles. Seitas que adoram espíritos. E aí Hare Krishna, que é outra vertente da filosofia oriental, misticismo oriental. Bom, eu poderia aqui continuar, queridos, mostrando uma série de coisas relacionadas também, como já falamos, à ufologia, adoração de UFOs, extraterrestres. Tudo isso está de alguma maneira interligado, esse misticismo. Bom, depois vocês podem ver esse documentário aí com mais calma, né? Mas eu queria mostrar uma outra coisa aqui. Voltando aqui um pouquinho, vamos ver a filosofia da serpente. Filosofia da serpente, ou o primeiro grande engano da história. Primeira sessão mediúnica. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Bom, a escritura diz que a serpente, aliás, que a serpente, então, ela fala com Eva. Lógico que animais, eles não falam, ela serviu como um médium, como uma espécie de avatar, de instrumento de comunicação de Satanás, desde o Éden, e disse o seguinte: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Que grandes enganos estão embutidos nessa fala da serpente? Será que a alma é imortal? É isso que a serpente disse, certamente não morrereis. E será que o ser humano é capaz de, por si próprio, saber com precisão o bem e o mal? E ter uma lei própria que lhe governe? A parte do Criador? Isso me cheira a lei de Telema. Faze o que tu queres, será o todo da lei. A filosofia da serpente está embutida realmente de satanismo, espiritismo, oculto. E você observa quando a serpente diz: sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e o mal. Observe que essa sabedoria da serpente, ela é uma mistura de bem e mal. É a filosofia oriental completa, é o yin e yang, bem no mal, o mal no bem. É também o pentagrama, 2 triângulos invertidos representando as duas forças positivas e negativas.
representa toda espécie de ideologia oriental, que é uma mescla do bem e do mal. Faze o que queres. E para completar a sua obra, declara por meio dos espíritos que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena e que todos os pecados que se cometem são inocentes. O Espiritismo ensina que qualquer coisa que você quiser praticar, você está livre para praticar. Agora, quando forem coisas malignas, você poderá se redimir depois mediante bons atos. É isso que ensina o Espiritismo. Agora chega a parte mais crucial do tema de hoje, que é a necromancia. O que é necromancia? Ou nigromancia? Vem do grego necro, necros, que significa morte, mancia, manteia ou adivinhação. É a suposta arte de adivinhar o futuro por meio da evocação dos mortos ou dos espíritos, podendo referir-se a feitiçaria ou magia negra. Aí eu pergunto agora, isso pode, Arnaldo, ou melhor dizendo, isso pode, irmão Jaime, para o povo de Deus, adivinhar por meio dos mortos? Como assim? Será que isso está embutido no meio evangélico? Será que isso já chegou no catolicismo, no cristianismo de um modo geral? Isso pode, irmão? Necromancia no meio do povo do Criador? Vamos lá, vamos expor essa questão agora com mais calma. Irmão, não é correto consultar os mortos. Nem para obter informações, isso não é correto. Porque a Escritura, lá no Velho Testamento, ela proíbe, sob pena de morte, qualquer tentativa de contato com os mortos. Mas o que é que nós observamos? É que grande parte da população envolvida, como nosso irmão Maxwell colocou agora, com Nova Era e o ocultismo. E os jovens, as pessoas pensam que não há problema nenhum, que não há nenhum mal e que não há nenhum perigo em estar envolvendo-se com ciências ocultas. E isso se dá principalmente porque ícones do mundo artístico é que têm tomado a dianteira em mostrar para as pessoas que o contato com o ocultismo não oferece nenhum perigo. Shalom a você, a paz esteja contigo. Esse vídeo é um alerta não só para o canal Akel e Ex Organics and Sophie, né, a filosofia X, que se chamava EC, Eu Quero uma Igreja, mas também para todos os irmãos que estão se afastando da Bíblia, estão adentrando em novas filosofias, ideologias, que se contrapõem às revelações dadas pelo Criador aos seus filhos. E eu gostaria de chamar a atenção para a situação que vem se agravando, né, dentro desse canal, que faz transmissões, e o perigo que é adentrar nesse tipo de ideologia. Eu, antes de fazer esse vídeo, entrei em contato com um dirigente do canal. Inclusive, no passado, eu tive uma afinidade, fizemos alguns vídeos juntos, e o procurei para perguntar o que estaria acontecendo, que tipo de filosofia é essa, e ele nada me respondeu. Depois eu fui na live dele e fiz duas perguntas básicas. A primeira foi se a filosofia dele, a X, né, Organics and Sophie, que é o nome que ele denomina essa filosofia, se esta filosofia estaria acima da Bíblia. Eu não obtive resposta. A segunda pergunta foi a seguinte: se Akel, né, como ele se denomina, um acrônimo, né, para o nome dele, se ele é o paladino dessa filosofia, dessa sabedoria,
Então, ele se coloca como um meio de salvação. Então ele tem uma revelação exclusiva, onde as pessoas dependeriam dele, né, como um paladino, como um mediador dessa sabedoria. E eu fico analisando até que ponto essas propostas elas têm uma conotação de sinceridade ou de marketing, ou realmente estão embebidas com essa filosofia mística, satanista e pagã. Vamos observar algumas coisas. Temas como Deus é o diabo e a Bíblia é o livro da besta, 666, esse para mim foi a gota d'água, né? O olho que tudo vê. E nós sabemos que são termos que são usados no ocultismo, né? Principalmente o olho que tudo vê, onde ele associa ao Criador no vídeo. Na Bíblia, que é a revelação do Criador escrita, não existe nenhuma alusão a olho no singular para o Criador. Sempre são os olhos, é o par de olhos do Criador que vêem as coisas, mas nunca o olho. Nós sabemos que isso é uma característica do ocultismo, né? O olho de Horus, lá, a pirâmide Illuminati. E outros termos que ele usa, Jesus foi um Illuminati, como ser um verdadeiro Illuminati. E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu tive que assistir, né, alguns vídeos para fazer essa abordagem, esse vídeo. No vídeo Somos Todas as Religiões, ele cita que são todas mesmo, são satanistas, eles também são Illuminatis, são espíritas, são místicos, são maçons. Ou seja, mesmo que seja uma abordagem para atrair espectadores, isso foge da verdadeira mensagem bíblica do Evangelho, das boas novas que o Messias deixou, já que eles se intitulam, né, apesar de serem desigrejados, se intitulam um movimento que resgata, né, as raízes cristãs ou as verdadeiras raízes da igreja, né, como ele se apresenta. Então, eu gostaria que você observasse algumas questões, e isso serve de alerta para todos que estão adentrando no misticismo, no ocultismo, porque as coisas não começam com magia negra. As coisas não começam com um envolvimento aprofundado com o oculto, com espíritos demoníacos, com sacrifícios humanos. Não, a coisa começa leve. E muito me choca ele utilizar, o líder, né, desse movimento, utilizar termos como iniciados, ele é o mestre, graus, colação de graus, evoluir. Tudo isso é um formato ocultista, que você deve se aperceber que há um grande perigo em adentrar no oculto, no místico, naquilo que foge principalmente do padrão das escrituras, como eles rebaixam as escrituras ao nível inferior ao conhecimento. Queridos, tome muito cuidado. Essa é, na verdade, uma Babilônia filosófica a que o Haeckel está fazendo no Ex Organics, né, como ele chama lá em Sophie. Isto, na verdade, é um apanhado de ideologias que tem uma linha tênue entre elas. O agnosticismo, o gnosticismo, o ateísmo e o teísmo. São posições teológicas que definem crenças e que são compostas de conhecimento. Agora veja, ele fala muito em desenvolver isso, em aprender dele, né? Em evoluir. Então, note que até no conhecimento ou na muita sabedoria há um perigo. O próprio sábio Salomão, ele escreveu em Eclesiastes 1,18, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Um pré-requisito para a salvação, queridos, não é um apanhado de conhecimentos gerais, nem mesmo místico ou espiritual. A questão está em conhecer uma pessoa, é o Messias. Conhecer que há um só Deus e Pai de todos e um só Messias, um só Salvador. É isso que o Evangelho de João 17, verso 3 apregoa. Há muito perigo em adentrar em conhecimento místico, oculto,
isso tudo forma uma Babilônia teológica, uma Babilônia filosófica que tem vários viés e que na verdade estão interligadas entre si. E é importante você observar que o que é apregoado nessa filosofia está muito próximo do satanismo. Veja, para o satanismo Deus é mau. O ateísmo e os céticos, para eles o Criador é o causador de todos os males, ou seja, Deus é totalmente mau. Nessa outra filosofia, Deus é bom e mau. Segundo o misticismo, o ocultismo, a filosofia agnóstica, o gnosticismo e a filosofia oriental, o Criador causa todos os males e todas as coisas boas. E é isso que ele quer dizer quando ele usa o termo dualismo. É o tal do bom e mal ao mesmo tempo. Ele é bom para quem é bom e mal para quem é mal. É isso que a filosofia aí do Haeckel está ensinando. Mas as escrituras rebatem totalmente essa ideologia. Não existe dualidade, nem no Criador e nem nos que o servem, nos seus filhos. A primeira carta de João 1 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Eloá, ou Criador, é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a emet, a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua HaMashiach, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não há dualidade, ou você está na luz ou nas trevas. Você não tem como estar comendo da árvore do bem e do mal e comendo da árvore da vida. É impossível. E é isso que a filosofia está ensinando. Porque tu não és um Elohim que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Salmos 5, 4. Quando o Criador permite o mal, ele assume até a responsabilidade pelo mal, não quer dizer que o mal seja uma coisa que faz parte da natureza do Criador, que é o desejo dele, que faz parte da natureza dos seus filhos. O mal será extinto. Porém, queridos, o grande perigo é quando você começa a entrar nesse campo de saber e acha que pode evoluir, como ele ensina lá, se tornar mais elegante, mais sábio. Não há nenhum bem inerente na humanidade. Jó 14,4 diz: quem do mundo tirará o puro? Ninguém. O profeta Jeremias também escreveu que porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Não pode, Haeckel. Impossível. Você não pode mudar ninguém, Haeckel. Não pode evoluir por si próprio. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Você pode ter boa vontade, as pessoas que estão te seguindo podem estar bem intencionadas, de querer ser melhor pessoa, um melhor crente, pode querer se tornar mais culto, mais educado, mas nada disso vai mudar o coração. Vai mudar a realidade, que nós dependemos do Criador e do Messias somente. Nós não precisamos da filosofia ex organics and Sophie. Não precisamos disso. Nós nunca precisamos disso. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades com um vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Apesar da boa intenção, Haeckel, que você tem, né, e os seus seguidores de fazer algo diferente do sistema religioso, tudo vai acabar na mesma. A mesma corrupção do sistema religioso, tudo se resume a dinheiro, a envolvimentos de relacionamento, tudo se resume às mesmas práticas que estão inerentes na natureza humana carnal, adultérios, bebedice, contendas, idolatria, brigas, tudo isso é parte do homem carnal. E quanto mais você apresentar uma filosofia e colocar um líder, como o sistema religioso faz, mais afastamento do Criador e do Messias você vai causar nas pessoas. Então, queridos,
Saia disso. Eu costumo dizer que no YouTube, infelizmente, e é com pesar no coração que eu falo agora em relação à filosofia X, né? São sistemas fora do sistema. E o pior é que tem um líder e tem um círculo fechado, né, entre si, e começa a se tornar uma seita. Até porque tem uma ideologia totalmente adversa às escrituras, né? Rebaixa as escrituras e também está fora. Como eu já denunciei aqui, outros sabichões aqui do YouTube que perseguem a Bíblia, atacam as Sagradas Escrituras, são antinomistas, são antissemitas, são indivíduos blasfemadores, né? Até ao ponto de chamar que Deus era o diabo no Antigo Testamento, os profetas eram todos o diabo. Quer dizer, chegam a esse ponto. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Yahushua, Colossenses 2,8. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Yah, para a destruição das fortalezas, e destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Yahweh, o Eloá, e levando cativo todo o entendimento à obediência do Mashiach, Yeshua, o Yahushua. Isso está em 2 Coríntios 3, 3 e 4. Senhores, muito cuidado. Todo esse lixo místico, filosófico, vai dar em magia obscura. Os judeus se apostataram quando começaram a adotar a cabala egípcia, Talmud babilônico. E o que o Akel está fazendo, na verdade, é uma iniciação à magia. Começa leve, magia branca, vai falando das maravilhas do mundo místico, a relação da gematria, até cabala ele já está ensinando lá. Mas todo esse conhecimento, ele vai chegar a um ponto em que se esgota o conhecimento da magia branca. E aí os seus iniciados vão se tornar grão-mestres, vão evoluir até um grau mais alto, que é pura magia negra, é satanismo. E, sinceramente, pessoas boas, até bem intencionadas, não podem querer fazer parte de um movimento desse, porque ele está inclinado, está fadado à perdição, à destruição. Quem se envolve com o oculto, com um lado obscuro, começa com um lado mais brando, mais suave, vai acabar enredando no ocultismo pesado e vai se perder. Tá, meu alerta com muito amor, meu querido. Não leve a mal. Não tome para o lado pessoal. Simplesmente pesem as informações que eu estou aqui, não falando da vida do rapaz, eu estou falando aqui da filosofia que ele anda ensinando. Ok? Fica o meu alerta com muito amor, que o Criador abençoe a vida de vocês. Escolham o bem e vivam. Deixem, se apartem do mal. Até um próximo vídeo. Ninguém nunca te explicou isso. Não existe a expressão alma imortal, psique e athanatos em todo o Novo Testamento. Agora você vai ver aqui, em sua língua, no português, quem é que tem imortalidade. Vamos lá? 1 de Timóteo 6, do 14 em diante. Paulo dizendo que ele espera que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual, no caso, a vinda do Senhor Jesus Cristo, no próprio tempo manifestará o bem-aventurado, o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a que nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Verso 16, aqui está dizendo que toda a humanidade tem imortalidade. Aqui está dizendo que todo ser humano, no verso 16 de 1 Timóteo 6, tem imortalidade. Até agora, os textos que foram demonstrados aqui a você mostraram o quê? Que a vida eterna é algo que tem que ser adquirido pelo ser humano pecador. Quem é que está dizendo a você que você, como pecador, já tem vida eterna? Quem está te dizendo isso? Alguém está mentindo. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 6, está dizendo no verso 16, que um só é quem tem imortalidade.
e que habita em luz inacessível nos céus. Então, quem está dizendo que você já tem algo dentro de ti, algo dentro de você, que é imortal? Quem está falando isso? Aqui diz que não, que só um só tem imortalidade. E você vindo lá de cima, eu vou vir de novo. Olha aqui, que nós temos que guardar o mandamento sem mácula e irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, a qual o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo próprio, manifestará esta vinda o bem-aventurado, o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que possui, verso 16, ele só a imortalidade. Ué, mas não me ensinaram? O meu pastor não disse que uma parte de mim é imortal? Então, antes de passar agora para o irmão Maxwell e para o irmão Neemias, eu vou só colocar aqui. Alguém está dizendo, alguém está ensinando que os seres humanos têm algo imortal dentro de si. Se o ser humano não crer, se ele não acreditar que tem a imortalidade e que algo é imortal no parente dele que morreu, ele nunca vai consultar os mortos. Ele nunca vai acreditar que está falando no espírito de um morto. Mas se o ser humano acredita que algo dos parentes dele sobrevive, que uma parte do parente dele sobreviveu, uma parte consciente, e que essa parte consciente é capaz de ser localizada, é capaz de ser contactada para quem está vivo aqui na Terra. Comunicar-se, se você crê nessa premissa, você fará contato com supostos parentes mortos. Então, a mentira precisa ser contada duas vezes. Você primeiro precisa mentir dizendo que tem uma alma imortal, para depois mentir para a pessoa dizendo que ela está falando com um parente morto. Sem a premissa que foi dita a Eva, ninguém tentaria, irmão Neemias e irmão Maxwell. Se as pessoas não acreditassem no que foi contado a Eva, ninguém tentaria entrar em contato com o espírito dos mortos. As pessoas só tentam entrar em contato com o espírito dos mortos porque elas acreditam que uma parte do parente falecido é imortal, subsistiu à morte e que, portanto, pode ser contatada. Estou passando aqui a palavra para os irmãos Maxwell, para os irmãos Neemias, e fica aqui, graças a esses textos colocados aqui, a contrariedade, a contraposição ao ensino de que os seres humanos já têm vida eterna. A vida eterna é adquirida apenas mediante a fé em Cristo. Quem não tem fé em Cristo não tem nada de imortal. Quem não tem fé em Cristo não tem vida eterna. Só terá vida eterna, só tem vida eterna quem tem fé em Cristo. Alguém está mentindo para vocês. Passo a palavra para os irmãos. Maravilha. Verdade pura, cristalina aí das Escrituras. Irmão Max, é contigo. A palavra de Deus diz em Jó 7, versículo 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Eclesiastes 1, versículo 11 diz: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas, não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. No mesmo livro, Eclesiastes, agora no capítulo 9, versículos 5 e 6, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Nos acostumamos, Neemias
Jaime, irmãos, com o espiritismo, e isso de maneira, assim, às vezes muito clássica, inclusive retratada pelo próprio cinema, que é o caso do filme Ghost, né, onde há aquele encontro estrondoso entre aquela mulher, que eu esqueci o nome dela agora, a Demi Moore com o Patrick Swayze, onde ele já estava morto, e aquele beijo, aquela coisa toda. O cinema nos induz a isso. Mas o que eu quero também comentar com os irmãos, é muito rápido, é que a igreja também nos induz a isso. Nos induz a isso também. Não somente a igreja, mas se olharmos alguns funerais, inclusive os funerais maçônicos, a maneira como a igreja católica trata o funeral, aquela questão fúnebre, né, do sepultamento, do culto aos mortos, né? Não só em acender velas, mas no próprio Vaticano, onde os corpos dos papas estão ali sendo venerados, mumificados. Entendemos e vemos que aquilo ali também é uma prática da cultura egípcia. Nada por acaso. Mas o que eu quero deixar aqui para os irmãos é o seguinte: Vaticano admite consulta aos mortos. Matéria transcrita da revista O Espírita de Brasília, Distrito Federal, que por sua vez o transcreveu do jornal O Popular de Goiânia. Há anos, radicada na Europa, psicóloga goiânia divulga a aprovação pela Igreja da comunicação com os mortos através de médiuns. Oficialmente, a Igreja Católica nunca admitiu contato com os mortos, como prega a doutrina espírita, nem mesmo a atividade de médiuns e paranormais até bem pouco tempo era levada em consideração pelos religiosos. Essa opinião mudou. Através do jornal Observatório Romano, órgão oficial da Igreja, com sede em Roma, em edição de novembro de 1996, o padre Dino Concetti concedeu uma entrevista, depois reproduzidas em outros periódicos, como os italianos Gente e la Stampa e o mexicano El Universal, revelando os novos conceitos católicos em relação às mensagens ditadas pelos espíritos depois da morte carnal. Padre Dino Concetti, irmão da Ordem dos Franciscanos Menores, considerado um dos mais competentes teólogos do Vaticano, admite ser possível dialogar com os desencarnados. Segundo ele, o catecismo moderno ensina que Deus permite àqueles que vivem na dimensão ultraterrestre enviar mensagens para nos guiar em determinados momentos da vida. Após as novas descobertas no domínio da psicóloga sobre o paranormal, a Igreja decidiu não mais proibir após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal, a Igreja decidiu não mais proibir as experiências de diálogo com os três passados, desde que elas sejam feitas com finalidades religiosas e científicas com muita seriedade. Não consegui compreender o que há de sério nisso, mas, repito, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Essa é a nossa certeza. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, sua inveja pereceram. Já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, na igreja, como eu falei, na UFRJ, nos funerais maçônicos, funerais católicos, inclusive até compartilhar há algum tempo uma determinada denominação muito grande, muito famosa, fazendo oração pelos mortos, a mesma que fez o Templo de Salomão. É só procurar pela internet que vocês encontram isso. Então, é muito comum o ato de ludibriar a massa que já não pensa tanto assim. Inclusive, Deuteronômio 12, se eu não me engano, eu acho que é o capítulo 12, ou Levítico, eu não recordo agora, Moisés vai fazer severas ou algumas recomendações ao povo de Israel que estava ainda dentro de seu berço, a cultura egípcia, ainda consultando mortos, fazendo a prática da necromancia.
E Moisés vai ali severamente repudiar, vai contestar, vai proibir, coisa e tal. Então, a prática da necromancia, ou essa coisa dos necromantes, ela não é nova, ela é muito antiga. Porém, ainda hoje, ela é tida com uma normalidade muito grande. Livros, novelas, como é o caso da Rede Globo, numa novela que acho que é o Amor à Vida, onde existia ali um beijo também, como o clássico Ghost. A Rede Globo também, ela introduz as pessoas à prática da necromancia, consulta os mortos, a Igreja Católica, a maçonaria, enfim. Agora a Igreja Católica, ela admite publicamente de que, olha, é possível consultar os mortos, desde que seja um trabalho sério, específico, usando aqui as palavras do próprio Vaticano, com a finalidade religiosa e científica e com muita seriedade. Então, as denominações, o Estado, a Igreja, todas elas estão a par dessa situação para levar à mente das pessoas de que é possível consultar um morto ou os mortos. Então, partindo desse princípio, as pessoas já não tendo uma vida espiritual de qualidade e dando-se a elas a possibilidade de consultar um pai que morreu, a mãe que morreu, e elas acreditando nisso, acreditar numa falácia, já estou partindo para o futuro, numa falácia do anticristo, ou desta nova era, ela é muito simples de ser aceitada. Quem será o anticristo? Necromante, certamente, espiritualizado, sem dúvida, fará sinais e prodígios, certamente. As pessoas, dadas a esse espiritismo barato, enganador, fraudulento, como o Jaime demonstrou aqui e comentou, o engano, ele é fatal. Então, a feitiçaria moderna é para introduzir nas mentes modernas, supostamente sadias, a aceitação da nova ordem mundial do anticristo com a maior facilidade. Então, está a Igreja, Estado, todos envolvidos com a necromancia, as pessoas não se dão conta disso. Vão no dia de funeral, ou no dia fúnebre, no dia dos mortos, acendem a vela, acham que é uma prática normal, quando faz parte de um contexto para o engano totalitário. Em Levítico 20, 27 diz: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, ou espírito de adivinhação, de falar com os mortos, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Vocês, a história de Saul? No fundo do poço de Saul, o que foi que ele fez? Ele foi consultar uma feiticeira que invocou o suposto espírito de Samuel, que havia morrido. Aquilo foi abominável. Muitos distorcem essa escritura para embasar o espiritismo, quando a feiticeira de Endor diz: eu vejo os espíritos subindo das profundezas da terra. Seria mesmo Samuel? Irmãos, Satanás ele ataca das formas mais inocentes e mais enganadoras possíveis. E aí eu pergunto, irmãos, Jaime Maxwell, agora irmão Jaime, estaria essa ideia do espiritismo infiltrada no cristianismo? Contigo, Jaime. Toda essa exposição que o irmão Neemias fez agora é a prática da adivinhação, a prática do ocultismo, a prática de recorrer a espíritos para obter informação sobre o futuro, informação sobre algum parente, tem que partir de uma premissa. Essa premissa foi introduzida na humanidade já lá no Éden, quando Satanás, o diabo, afirmou à mulher de que ela permaneceria imortal. Então, quem disse a Eva de que ela seria imortal foi a serpente. Essa tecnologia, entre aspas, tem sido usada por Satanás, o diabo, ao longo dos séculos. Ele tem dito à humanidade que a humanidade tem em si, dentro de si,
uma parte do homem é imortal. Vejam bem. Vejam só. Vamos ver agora alguns textos bíblicos comprovando de que o homem não é imortal e que para ser imortal ele precisa de Cristo Jesus. Vou repetir. O homem não tem parte alguma em si que seja imortal. Para ele ser imortal, ele necessita de Cristo Jesus. Então veja, quem afirmou a um ser humano de que ele permaneceria imortal, mesmo estando em desobediência a Deus, foi a serpente. Uma serpente que talvez, através de uma técnica de ventriloquismo, não sei como o inimigo conseguiu isso, ele fez com que o animal entrasse em contato com a primeira mulher e afirmasse para ela de que, mesmo cometendo pecado contra Deus, Eva permaneceria imortal. É ou não é, irmãos? Quem foi que disse que positivamente não morrereis? Quem foi que falou isso? Foi a serpente. E quem foi que disse que Eva iria morrer? Foi o próprio Deus. Se comeres do fruto, morrerás. Então nós vemos aqui uma afirmação. Alguém afirmou que o ser humano em pecado morreria, que foi o próprio Deus, a majestade do universo, avisou ao casal de que se desobedecesse morreriam, e do outro lado a serpente afirmou que não, mesmo que vocês pequem, vocês permanecerão imortais. Esse confronto entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás persiste até hoje. A maioria das religiões afirma que o ser humano possui uma parte imortal em si. E não é no cristianismo apenas. Hinduísmo, budismo, islamismo, espiritismo, religiões de Umbanda, né? Isso nem para não falarmos do catolicismo. Grande parte das correntes religiosas da humanidade afirmam que uma parte do ser humano é imortal. Então, para que haja a crença na comunicação com espíritos dos mortos, é preciso que preliminarmente esteja incutida nos seres humanos a crença de que algo subsiste à morte. E quem foi o primeiro a inocular, a introduzir na humanidade a ideia de que, mesmo pecando e morrendo, o ser humano permanece com uma parte de si imortal, o primeiro a afirmar isso foi Satanás, o diabo, no Éden. Vou mostrar a vocês agora que a Bíblia afirma o contrário, que a vida eterna ela não é inerente ao homem, e o homem que é pecador não pode ter vida eterna. Porque se você é pecador, é merecedor de morte, como é que uma parte de você é imortal e é eterna? Então, se assim o for, a serpente falou a verdade no jardim. E o que é que nós observamos? É que o cristianismo falsificado, a parte do cristianismo apóstata, está difundindo a doutrina da serpente. Pode parecer duro para muitos escutarem isso, mas o mal que foi feito por Babilônia a Grande, a religião falsa, foi um mal terrível. Alguns textos bíblicos eu vou colocar aqui, mostrando de que a confrontação entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás. A palavra de Satanás: Eva, você será imortal, mesmo se você pecar. Vamos lá? Essa foi a afirmação da serpente. Vamos ver a afirmação agora da Escritura. Jesus conversando com Nicodemos, em João capítulo 3, versos do 14 em diante. Jesus conversa com Nicodemos e nesta conversa, nessa entrevista entre Jesus e Nicodemos, é colocado que a vida eterna é algo que tem que ser adquirido. Veja só,
A serpente diz que todo ser humano já tem em si uma parte que tem vida eterna. Jesus diz aqui a Nicodemos que não. A vida eterna é algo que tem que ser obtido graças a Jesus Cristo. Vamos ver? O que é que as religiões têm ensinado a você desde pequeno? O que foi que a religião falsa te ensinou desde criança? Vamos lá. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ué, se você já tem a vida eterna, por que você precisa crer em Cristo para obtê-la? Alguém está mentindo aqui. Aqui, Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que creia em Cristo Jesus tenha a vida eterna. E como é que alguém diz que você já a tem dentro de si? Como é que algum religioso, pastor, sacerdote, seja ele quem for, diz que uma parte de você já é eterna? Quem é que está dizendo isso? Repararam que ele usa a mesma tecnologia do Éden? É a mesma tecnologia. Vamos desmascarar aqui mais. O verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ué, como é que uma parte de você, irmão, já é eterna antes de você receber a Cristo? Como? Quem está dizendo isso? Aqui no texto está dizendo que a vida eterna é obtida por quem crê em Jesus Cristo. O que é que as religiões têm ensinado a você? De que você já tem vida eterna. Tito, capítulo 1, verso 2. Repare. Olha só. Eu vou ler a partir do verso 1. Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Veja só, nós temos uma esperança de vida eterna. Como é que você pode ter esperança de uma coisa que você já tem? A qual Deus, que não pode mentir, prometeu em tempos passados. Como é que Deus pode prometer que nós vamos ter uma coisa que já temos? Quem disse a você, irmão, que você já tem uma parte em si própria que quando você nasce já é eterna? Quem foi que falou isso? O nome que você dá a ela? Não importa. Não importa. Eles dão um nome qualquer, mas eles dizem que uma parte de você é eterna. Quem foi que disse isso? Até agora, Jesus Cristo e Paulo disseram que a vida eterna tem que ser obtida. Até agora foi dito isso aqui. Repare só. As religiões estão dizendo que uma parte de você já é eterna. Satanás disse isso no Éden também. Ele disse que Eva já teria imortalidade, mesmo pecando contra Deus. As religiões hoje, sob controle do inimigo, também dizem que você tem uma parte de você que é eterna. Olha a opinião da Bíblia e a opinião da religião sob controle de Satanás. Alguém está mentindo. Vamos continuar, vamos lá. 1 de Timóteo, capítulo 6. Você já ouviu dizer que todo ser humano tem uma alma imortal? A Bíblia concorda com isso? Você já ouviu falar isso? Que todo ser humano tem dentro de si uma alma imortal. Eu agora vou me voltar, Neemias e Maxwell, para os estudantes de teologia. Eu não sou versado em grego, mas um pouco. Eu tive que estudar um pouco por causa do contato com as escrituras, mas eu não sou versado em grego. Mas o pouco que eu pude estudar, dá para dar uma explicação básica aqui para os irmãos. Vejam só. A palavra alma no grego é psique. Daí vem os vocábulos psicologia, psiquiatria, etc, etc.
A palavra morte em grego é thanatos. Necros é cadáver, que o irmão Neemias já abordou agora há pouco. A palavra necros em grego é cadáver, daí vem necromancia, né? E, enfim, derivados. Então, a palavra morte em grego é thanatos, daí vem a palavra tanatologia, que você pode pesquisar em dicionário, e alma em grego é psique. Então, veja, thanatos é morte, psique, alma. A palavra imortal seria, portanto, a negação de thanatos, ou seja, não thanatos, não mortal. Então, na língua grega, para você falar a palavra imortal, você coloca a palavra thanatos e o prefixo de negação. É athanatos. Então, o substantivo, o objeto, ele fica sendo imortal. Então, psique athanatos. Porque psique thanatos significa alma mortal. Psique athanatos, alma imortal. A expressão psique athanatos, ou seja, alma não mortal, ou seja, morte com prefixo de negação, não existe em todo o Novo Testamento. Vou repetir. Aos estudiosos de teologia, os pastores que fizeram faculdade de teologia, provem para seus membros do rebanho, o qual vocês pastoreiam, que a expressão grega, alma, a expressão em grego, alma imortal, existe no Novo Testamento. Vocês vão ter que provar isso. Você que está assistindo esse programa, peça ao seu pastor, aquele que lhe pastoreia, entre aspas, que ele prove a você que existe no Novo Testamento a expressão em português alma imortal e em grego psique athanatos. Não existe no grego a expressão psique athanatos, alma imortal. Não existe em todo o Novo Testamento. Nunca explicaram isso para você nos cursos de teologia? Não foi? Feitiçaria moderna. Maxwell e irmão Jaime. Você nota como o oculto tem sido tema de várias superproduções hollywoodianas, como está impregnado nas novelas, como isso tem sido divulgado de uma maneira mais eficiente com o pretexto do cristianismo, de falar de Cristo, de falar do amor. E o espiritismo, a feitiçaria, o oculto, o sobrenatural, realmente tem sido algo muito buscado. Só para citar alguns exemplos dessas obras, eu conversava com o irmão Jaime aqui em off. A série Crepúsculo, cheia de fantasia, de invenções, né, cheia de coisas obscuras, bestialidades. O Harry Potter, sem dúvida, marcou gerações. Tudo começa com um garotinho com uma inocente varinha mágica que vai para uma escola de feiticeiros. E como toda uma geração foi doutrinada a partir da magia branca até a magia mais forte, né? Como nos últimos episódios e produções da série, eles adquirem uma aparência totalmente obscura, é uma magia mais pesada, já é para jovens, adultos. Então você vê como tem havido uma doutrinação sistemática em torno da feitiçaria. E eu queria fazer apenas uma pequena introdução aqui, mostrando alguns textos para vocês, e falar de como as profecias indicam que haverá um grande engano envolvendo o espiritualismo.
A vinda do Salvador deve ser precedida da operação de Satanás com todo o poder, diz Paulo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10. Então, será um engano total, fogo total de engano a preceder a volta do Messias. Esses sinais, esses prodígios, com todo engano de injustiça. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E enganos que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Isso está em Apocalipse 13, verso 13, 14. Manifestações sobrenaturais. Fogo descendo do céu. Sinais que foi permitido que fizesse, até o ponto em que o eterno Deus permite que o engano se manifeste, ele se manifestará com os sinais que ele seja permitido fazer. E vai enganar os que habitam na terra, diz a profecia. Bom, nós vamos dar uma parte e começar falando desse aspecto, feitiçaria moderna. Será que isso já está dentro das igrejas? Será que essa filosofia ela já está ganhando a simpatia de muitos cristãos? Bom, estão conosco o irmão Jaime, irmão Maxwell, vou começar com o irmão Jaime. Irmão Jaime, esse tema, ele é pertinente no cenário atual em que nós vivemos, né? Até que ponto essa ideologia já está sendo impregnada no meio da sociedade? É contigo, irmão Jaime. Boa noite. Graça e paz a todos os irmãos. Graça e paz, irmão Neemias. Meu prezado e caro irmão, companheiro Maxwell Palheta, irmão de batalha, que está aqui presente. E a paz do Senhor a todos aqueles que estão escutando essa programação. Nossos irmãos em Cristo, em todo o Brasil e em outras partes do mundo. Irmão Neemias, irmão Palheta, o que ocorre é que a Escritura afirma que no final dos tempos, grandes prodígios e sinais ocorreriam para enganar os ímpios. O que nós entendemos hoje, que ocorre hoje é o seguinte: nós temos uma massa populacional, uma grande massa da população, principalmente a população universitária, a população jovem, a população de classe média alta, uma população altamente secularizada, cientificista, ou seja, praticamente adoradores da ciência, e uma população culta e laica e em muitos casos ateísta. Você repara que na Europa Ocidental, a Europa de alto poder aquisitivo, a Europa de elevado padrão de vida, grande parte da população é altamente secularizada e avessos a questões do cristianismo, consideram a Bíblia como apenas um artefato de interesse cultural, de interesse folclórico do mundo ocidental. E são pessoas que querem comprovação científica para todo e qualquer fenômeno extrasensorial, sobrenatural que aconteça. Qualquer fenômeno que escapar das chamadas leis físicas deve ser submetido às universidades, grandes universidades norte-americanas e europeias, para obter comprovação do porquê da ocorrência de determinado fenômeno. Então, nós vimos que há um lastro de ateísmo que foi estabelecido ao longo dos últimos anos, dos últimos 100, 200 anos, graças ao conhecimento científico leigo secularizado. Agora repare, a Escritura coloca no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, e no Apocalipse, de que haverá
grandes sinais e prodígios. E também Mateus, lá em Apocalipse, também faz essa ressalva de que haveriam grandes sinais e prodígios para enganar a todos e, se possível, os escolhidos. Lá no livro de Apocalipse, afirma-se que toda a terra vai seguir a besta com admiração e que a adoração ao dragão, o satanismo, vai ser difundido no tempo do fim de maneira alarmante. Ou seja, como será possível que uma massa populacional secularizada, avessa à religião, avessa, contrária a milagres, à existência de milagres, uma massa incrédula de pessoas, como essas pessoas, de uma hora para outra, se tornarão, entre aspas, religiosas, e serão enganadas por prodígios e sinais, e que como a operação do erro vai se disseminar de tal forma entre essas pessoas, como isso ocorrerá, como sinais e prodígios ocorrerão, e como é que essas pessoas que alguns até afirmam que não têm religião, não ligam para a religião, né? Boa parte da classe artística e tal, enfim, cientistas, políticos, não ligam para a religião, como essas pessoas são encontradas no tempo do fim, adorando a Satanás, ou seja, adoração ao dragão. Como isso vai ser possível? Então, algo vai ocorrer, alguma coisa vai ocorrer. Um grande evento mundial, ou grandes eventos mundiais, de grandes proporções, poderão estar ocorrendo, que forçarão e farão com que essas pessoas se tornem pessoas adoradoras de Satanás e o diabo, adoradoras de um sistema político, porque vão adorar a besta, e sujeitas à operação do erro, sujeitas à operação de milagres e prodígios que serão feitos, como diz lá no livro em Apocalipse 13, por um elemento chamado falso profeta. Gente, é de se arrepiar. Então, o que eu vejo hoje, o quadro que eu vejo hoje, antes de passar a palavra para os irmãos de volta, é um quadro que em nada indica que essa população ateísta, que essa população incrédula e universitária, vai estar, talvez daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, nessa situação. Então, eu penso, irmão, que todo mundo é ateu enquanto não vê um fenômeno de grandes... um fenômeno de grande desproporção com a realidade acontecendo. Eu acho que o cara mais ateu que você pensar aí, ele é o bambambam, enquanto ele não visualizar, não ter uma visagem, não ver espíritos, não acordar de noite com pesadelos horríveis, eu creio que vai ser muito fácil apanhar numa rede essa população que hoje se diz incrédula, que se diz ateísta, que se adepta da ciência. Por enquanto é muito fácil essa população posar de pessoas que não acreditam em sinais sobrenaturais, não acreditam em fenômenos extrasensoriais. Se Satanás, como a Escritura diz, começar, juntamente com sua hoste de demônios, a expor essas pessoas a altíssima influência demoníaca, a fenômenos demoníacos, como esses ateus vão reagir? Como eles reagiriam em ver coisas flutuando do nada? Então, irmão, eu creio que para que ocorra, para que esses sinais e prodígios desencaminhem grande parte da população mundial, eu acho que vai ser um fenômeno que terá que ocorrer daqui a algum tempo e vai haver intensa atividade demoníaca. É a forma como eu creio, né? Então, isso aí, só para a gente iniciar aí, para a gente começar o programa, né? Eu tô só introduzindo aqui, tô passando a palavra para os irmãos novamente. Só para aquecer, né, irmão Jaime? Hoje também conosco o irmão Maxwell, Palheta. Irmão Maxwell, você nota essa investida do misticismo, das filosofias orientais, de toda essa parafernália ocultista hoje no meio religioso, também no meio secular, com a presença maior,
Boa noite, Maxwell. Boa noite, Neemias, irmãos, Jaime. Bem, eu não falo muito bem sobre o assunto, mas seguindo aqui, aliás, boa noite a todos que nos assistem, seguindo aqui o tema feitiçaria moderna, eu não quero dizer que, não quero ser contraditório e nem por contradições, mas a feitiçaria moderna nada mais é do que uma feitiçaria antiga. E feitiçaria, eu queria pedir licença ao Neemias, e eu gostaria de compartilhar algo que vai esclarecer algumas coisas. Inclusive, existe aqui na faculdade, na UFRJ, acho que é o UFRJ, se eu não me engano, ela tem um curso específico para feitiçaria, se eu não me engano chama Wicca, se eu não me engano. Ou seja, quem quiser aí se especializar como feiticeiro, basta prestar um concurso vestibular que você pode ser um feiticeiro. Não estou fazendo propaganda, só estou dizendo que o próprio Estado, a quem nós atribuímos nossos impostos, a quem atribuímos os nossos gastos, os nossos serviços, a quem votamos, existe um curso específico para quem quer se tornar feiticeiro, ter diploma de feiticeiro, mestrado, pós-doutorado, não sei, enfim, como é que funciona o curso. Mas a UFRJ, ela tem esse curso, ele é pouco divulgado, não sei se é muito ou pouco concorrido, tá? Mas ele foi passado para a gente na faculdade, aqui eu estudo, um professor nosso, e isso é interessante.